Neste momento, nós vamos ouvir a ministração da palavra de Deus com o pastor Edivan, né? Graça e paz, pastor Edivan. A oportunidade está aberta para que o pastor venha transmitir a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos muito bem e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus, né? Exaltado e adorado é o nome do Senhor Jesus para sempre, né? Louvor maravilhoso nós ouvimos aí, né? Nosso querido cantor Danúbio louvando e adorando o nome do Senhor, né? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, de todos os amigos que estão aí sintonizados na imprensa FM 104 e também nos assistindo pela live, né? Deus abençoe a vida de todos, né? Já está aí conosco Edileuza Santos, Robelso Barros. Deus abençoe a vida do querido amigo Robelso Barros, né? Grande diretor, grande professor, um grande profissional aí na área da educação, né? Deus abençoe a vida do nosso querido Robelso Barros, né? Também está conosco Ciara. Deus abençoe a vida de Ciara, né? E todos os ouvintes aí da imprensa. Eu já mando aqui minha saudação, meu abraço. Também para o Eduardo Ventura, Edileuza Santos, lá de São Paulo, né? Edileuza Santos aí, essa família. Que Deus abençoe a vida do Eduardo Ventura, Edileuza Santos, toda a sua casa, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Quero convidar você que está aí, antes de nós iniciarmos aqui a pregação da palavra de Deus, quero convidar você a participar das nossas reuniões ali na Igreja Apostólica Poder da Fé. Nós temos reuniões na terça-feira é buscando conhecimento. Estamos ali ministrando o estudo bíblico da palavra de Deus, né? E na sexta, escola bíblica, e no domingo é celebrando ao Senhor, reunião celebrando, a família celebrando ao Senhor. Estamos ali adorando ao Senhor, sempre está ali conosco, nosso querido cantor Danúbio está louvando ali o nome do Senhor. Está também o grupo, o Ministério de Louvor, né? O Ministério de Louvor Som da Adoração também, né? O grupo jovem, Ministério de Louvor, vai estar ali conosco, composto pela mocidade da Igreja Apostólica Poder da Fé, né? Ciara Medeiros está dizendo que tiveram na Gamileira, né? Mãe mora pertinho da igreja. Muito bem. Tivemos lá e vamos estar novamente lá, né? Mandamos um alô. Eu não sei se a pastora tem um nome aqui do pessoal da Gamileira, mas mandamos um alô para todos os irmãos ali da Gamileira que já estiveram conosco, né? No domingo que passou. E nesse domingo, não, no outro domingo estaremos lá. No domingo agora 8. Estaremos novamente lá, né? E convidamos a todos, né? Estará a equipe e a PF, a equipe apostólica, né? Estaremos ali pregando, anunciando a mensagem da palavra de Deus. Também vai estar conosco lá na Gamileira também. O cantor Danúbio vai estar lá cantando ao vivo e a cores, adorando o nome do Senhor, né? A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, Jesus Cristo disse, e pregai o evangelho. Então nós temos que pregar. Nossa irmã Lídia Magalhães, né? Paz do Senhor, minhas saudações para todo o povo de Deus, né? Salmo 46:9. Muito bem, Deus abençoe a nossa querida irmã Lígia Magalhães, né? Erotire Silva, Juliana Mariana Sertânia. Tá chovendo muito, né? Sertânia tá uma grande, forte chuva aí em Sertânia. Deus abençoe os ouvintes aí de Pernambuco, né? Os irmãos que sempre estão ligadinhos conosco, que a Juliana Mariana está aí assistindo, nos prestigiando aí, com o carinho da sua audiência, nossa irmã Lídia Magalhães. Deus abençoe a vida de todos, né? No nome santo e poderoso de Jesus. E de domingo a 8 nós vamos estar lá, na Gamileira. A equipe da Igreja Apostólica Poder da Fé vai estar novamente, né? Vai estar novamente ali, pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abalar ali a Gamileira
com a palavra de Deus. Vamos pregar ali forte, pregar o poder de Deus ali para aquele povo. Aquela região ali necessita muito do poder de Jesus Cristo, de ouvir a palavra poderosa, esta palavra que não é palavra de homem, mas sim a palavra de Deus, essa palavra que é impactante, que veio para quebrar a rocha, né? Que veio para quebrar o coração de pedra, né? A palavra de Deus veio para quebrar os corações de pedras. Louvado é o nome do Senhor, né? Nossa irmã Lígia Magalhães está dizendo, vem nos visitar em Recife, né? O campo espera-nos muito bem, né? O cantor da Nube teve aí, né? O cantor da Nube teve aí, esses dias aí. Deus proverá, irmã. Ore, né? É muita coisa, a seara é grande e os obreiros são poucos, né? Os ceifeiros são poucos. Mas ore, vamos rogar. A palavra de Deus diz, rogue ao dono da seara para que mande mais ceifeiros. Então nós temos aí que orar, né? Deus proverá. A irmã Delfina, mandamos a saudação para a nossa querida irmã Delfina, né? Esteve conosco ali na reunião da Igreja Apostólica Poder da Fé, louvando a Deus e adorando ao Senhor Jesus Cristo junto conosco, a mãe do nosso querido Cícero Roberto, né? Deus abençoe também o Cícero Roberto. Mandamos um alô também para o nosso querido Paulo Sérgio, né, do Posto Brasil, para o Maninho. Deus abençoe esse povo aí. Bom, vamos aqui à palavra de Deus, que o tempo foi embora. O tempo foi embora. Vamos à palavra de Deus, o tempo já está indo embora, né? E que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Eu quero já falar o tema da ministração da palavra de Deus, nesta hora tão maravilhosa, né? Muito bem, irmã. Muito bem. Irmã Lígia Magalhães está dizendo assim, na volta o Senhor aproveita e nos leva. Estamos no ir de Deus. Oh, glória. Muito bem, irmã. Temos que estar sempre assim, né? Muito bem. Deus proverá. Vá orando aí. Deus proverá, né? O cantor da Nube já esteve aí. Falta a gente ir aí, né? Eu já passei um tempo aí, já morei um tempo aí em Recife, 92. Nós temos aí o nosso querido pastor, o Bispo Divino da Costa, é nosso amigo, conhecido nosso, né? Tem aí a Igreja Batista Nova Vida, na Caxangá. Deus abençoe a vida de todos. Também a Adriana Souza está conosco. Boa noite, Adriana Souza, Deus te abençoe. Bom, vamos aqui à palavra de Deus. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que traz como tema plano de salvação. É o tema dessa palavra. Também já está conosco a Andressa e Pereira, né? Deus abençoe o nosso irmão Pereira, amigo de longas datas, né? Conheço o Pereira de longas datas. Deus abençoe o Pereira. Nando Leal também está aí ligadinho conosco. Bom, vamos aqui. O que acontece após a morte? Se você fosse, né? Se hoje fosse a sua vez de enfrentá-la, para onde você iria? Muito se fala sobre o plano de salvação de Deus. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito, né? O que a palavra de Deus nos ensina sobre a salvação? Vamos aprender nessa mensagem? Vamos meditar nessa mensagem? Será que de fato existe uma salvação ou uma condenação? São perguntas que estão aqui. Será que o bem que fazemos nos levaria para o céu? Olha, será que é o bem que nós fazemos que nos leva para o céu? Esdras Emanuel também está conosco, né? Cantor Esdras Emanuel, muito bem, né? Faz parte ali, é o sonoplasta da igreja, né? Esdras Emanuel, quem controla o som. Quando vocês assistem as nossas lives aí, que vê o pastor levantando a mão assim, pedindo, mandando sinal para o Esdras, né? Esdras, mais um pouco de som, né? Esdras fica lá no cantinho da igreja, lá, tomando conta do som, né? Trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida do Esdras Emanuel, né? Mandamos um abraço também para a Heloísa Helena, né? Heloísa Helena também, que faz um louvor ali juntamente com a pastora, né? Às vezes a Heloísa Helena quer fugir da câmera da live, né? Mas a pastora chama ela, vem cá, Heloísa, cante aqui, louve a Deus aqui pertinho de mim, né? Louvar o nome santo do Senhor, que Deus abençoe o Esdras Emanuel, Heloísa Helena, né? Nossos filhos, que o Senhor Jesus Cristo nos deu o presente de Deus, né? Para a nossa vida. Me sinto muito feliz por
ter, por o Senhor Jesus Cristo ter nos dado, né, esses dois presentes maravilhosos, esses três, né? Esdras, Emanuel, Luiz Helena e a pastora, né? O Senhor Jesus Cristo nos deu a pastora de presente, né? Minha esposa, que qual está conosco aí, empenhada na obra de Deus. Só tenho a agradecer a Deus por essa família que o Senhor nos deu, né? E a todos. Bom, veja bem, se você morresse hoje, seu destino seria o céu ou o inferno? Olha, que pergunta. Mas pastor, que pergunta forte. Não, nós estamos estudando a palavra de Deus. Não estou aqui para julgar a vida dos ouvintes. Não estou aqui para acusar você. Não. Mas estou aqui para falar para você de um Deus de amor, né? Um Deus que vale a pena você largar tudo e você crer nele. Um Deus que vale a pena você largar os vícios, as coisas que o mundo oferece, o pecado, e servir a ele e adorar a ele, porque toda honra e toda glória é para ele, todo louvor e toda adoração é para ele. O cantor Danúbio louvou ao Senhor com louvor há pouco, que diz: vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Alguém te chamar de louco, alguém nos chamar de louco, alguém nos chamar de pessoas medíocres, de pessoas que não raciocinam, mas isso não importa o que as pessoas pensam. O importante é que nós cremos em um Deus verdadeiro, em um Deus que nos dá o direito de vida eterna. As pessoas só se preparam aqui no material. As pessoas procuram um bom emprego, as pessoas procuram adquirir bens materiais, mas as pessoas esquecem que o ser humano não é eterno. O ser humano, ele não é eterno. O nosso corpo físico chega a um certo tempo que ele não suporta mais e para de funcionar. Então, o ser humano não é eterno. Então, eterno é algo que tem na vida do ser humano. Eterno é a alma que o Senhor, Deus, colocou em cada ser humano. Então, é por isso que nós precisamos nos prepararmos quando esse corpo, ele perecer, não funcionar mais, então a alma voltará para Deus. Mas para que isso aconteça, não é tão simples assim. É necessário crer. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 15, 16. Olha só, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. A Bíblia, a palavra do Senhor, é muito clara em relação ao destino do homem após a morte. Quais são as opções que nós temos? Vamos ver? Vamos aprender? Quais são as opções? São duas: passar a eternidade com Deus ou passar a eternidade sem Deus. Mas pastor, que palavra tão dura. Não, eu estou ensinando a palavra de Deus. Eu tenho que ser franco e falar a verdade da palavra de Deus, que aqui está escrito em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas estão aprisionadas à religião. A religião não pode salvar. A religião não salva ninguém. A religião não tira as pessoas do lamaçal do pecado que as pessoas vivem. Quem transforma a vida das pessoas
É o Senhor Jesus Cristo? É a palavra do Senhor? João 8:36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A religião não liberta ninguém. A religião não salva ninguém. A religião, ela não tem o poder de dar ao ser humano o direito de vida eterna. O ser humano, ele só alcança o direito de vida eterna quando ele crê, através do ouvir a pregação, a ministração da palavra de Deus. Querido Eduardo Ventura está mandando um recado aqui para o nosso amigo Danúbio, dizendo: boa noite, meu irmão, para você, Danúbio, e o pastor Elisângela. Um abraço para todos vocês. Muito bem. Está aí dado o recado, Eduardo Ventura, Deus abençoe. Então nós vemos aqui, são duas opções: passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Mateus capítulo 25 e versículo de número 46, né? Diz assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Você que está a ouvir a palavra de Deus, você tem todo o direito de conferir o que nós estamos pregando, o que nós estamos anunciando. Você pode conferir aí, né? Olha só. O que determina o nosso destino? É uma pergunta. O que determina o nosso destino? Então, é comum imaginar que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno. Isso é o que normalmente faz sentido, né? Realmente era para ser assim? Mas isso é um equívoco, que as pessoas pensam: ah, eu sou bonzinho, quando eu vejo alguém que está necessitado, então eu lhe dou uma cesta, então eu vou para o céu. As pessoas pensam que é isso, mas nada disso compra o direito de vida eterna. Você ser bonzinho não vai comprar o direito de vida eterna. Você fazer obras de caridade não vai comprar o direito de vida eterna. Isso é o que normalmente faz sentido, né? As pessoas pensam, né? Mas se for assim, como isso funciona? Qual é o nível de bondade que me levaria para o céu? Qual é o nível de maldade que me levaria para o inferno? A grande verdade é que o bem que nós fazemos não anula o mal que nós já fizemos. Eu vou repetir essa palavra. O bem que nós fazemos não anula o mal que já fizemos. Está vendo aí? Por exemplo, quando uma pessoa acha que uma quantia em dinheiro, quando uma pessoa acha uma quantia em dinheiro e devolve, as pessoas ficam surpresas com a bondade, né, da pessoa, com sua honestidade. Mas, na verdade, ela não fez mais do que sua obrigação. Afinal, o erro está em tomar posse daquilo que não nos pertence. Está vendo aí? Atitudes boas não anulam atitudes ruins. Está vendo aí que coisa tão maravilhosa nós aprendemos? Então, veja bem. Por que a morte existe? Se por um lado o bem que nós fazemos não é mais que a nossa obrigação, Efésios 2:10, por outro lado, o mal que nós fazemos tem que ser pago. Deus estabeleceu desta forma e deixou bem claro em sua palavra qual é a punição para o mal. Qual é a punição para o pecado? A morte. O pecado, ele gera morte. Está vendo aí? O pecado, ele gera morte. Também está conosco Humberto Chita. Deus abençoe Humberto Chita. Muito obrigado pela audiência. Então, veja bem.
Efésios 2:10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados por Deus, preparados por Deus, para praticarmos boas obras, né? Praticarmos boas obras. Mas nem por isso o ser humano pratica boas obras. Alguns praticam alguma coisa e outros nem alguma coisa praticam, né? Além da Bíblia dizer que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, ela também declara que todos pecaram, Romanos 3:23. Em Romanos 6:23, ela declara que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 3:23, ou seja, nenhum ser humano está livre do pecado. Ninguém pode dizer, eu não pequei, pois somos pecadores desde que nascemos. E também pecamos nos momentos em que nos tornamos conscientes da diferença entre o que é certo e o que é errado. Está vendo aí? Aliás, só descobrimos que é certo e o que é errado quando já erramos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23, estou lendo na NVI, nova versão internacional. Então, veja bem, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Nós estamos aprendendo o quê? Os dois lados da história. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado, ele produz a morte do ser humano, da alma do ser humano. Mas o dom gratuito de Deus, que é o dom gratuito de Deus? É o presente de Deus. E um presente do que é de graça não se cobra nada em troca. Então no início eu falei aqui que muitas pessoas pensam que alguém é salvo por ser bonzinho, ou alguém vai para o inferno por ser mau. Não é essa a questão. A questão é que a salvação é um presente de Deus para o homem, para o ser humano. A salvação é um dom, é um presente de Deus, né? Gratuito. Gratuito por quê? Não é preciso o homem fazer nada para alcançar a salvação. Nada. Não precisam fazer nada. Por quê? Mas o homem crê. Olha, mas quem fez ele crer? Foi o Espírito Santo de Deus. Que fez ele crer. Quando você vê Romanos 3:23, está aqui no estudo, diz assim, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, uma pessoa que está destituída da presença de Deus está morto espiritualmente. E uma pessoa que está morto, nós sabemos que ela não pensa. Nós sabemos que uma pessoa que está morto, ele não fala. Uma pessoa que está morto não escuta. Uma pessoa que está morto não faz movimento algum. Então, o homem vivendo em pecado, ele está morto diante de Deus. Então, Deus, ele é dono da salvação. E ele dá a quem ele quer. Então ele chega para aquele ser humano morto e diz, está aqui o meu presente para você, salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então você já aprendeu que a salvação de Deus, a vida eterna, ela é um presente de Deus, é dada por Deus sem meros esforços humanos. Não é preciso carregar pedra na cabeça, subir o cruzeiro de joelho, arrastar uma cruz de cidade em cidade, pagar penitências e mais penitência para se ter a vida eterna. Nada disso pode pagar o preço. Vamos raciocinar, né? Vamos como é que diz? Raciocinar. Vamos raciocinar. É difícil essa palavra, né? Vamos raciocinar. Colocar
a mente para funcionar. Quando eu coloco qualquer coisa no lugar que vai me dar salvação, eu estou anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Eu estou dizendo que foi inútil Jesus morrer na cruz. Se eu falo para alguém, olha, realmente esse sacrifício que as pessoas fazem por Senhor, então eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Não se pode anular o sacrifício de Jesus Cristo. Não se pode. Então, por isso que nós temos que buscar de Deus o conhecimento da palavra de Deus. Buscar legitimamente, pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, buscar, estudar, examinar, para que nós possamos assim aprender a palavra de Deus. Porque as pessoas pensam que é por ser bonzinho que entra no reino dos céus. Mas na frente nós vamos ver, não há nenhum homem bom, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A salvação é um presente gratuito de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma música que diz aí, que diz que o pecado não pode esconder o ser humano da presença do Senhor. E aqui eu provo com esse versículo na Bíblia Sagrada. Veja como o povo de Deus é enganado por heresias que são lançadas através de músicas que se dizem cristã, gospel, não cristã, né? São lançadas. Dizem que o pecado não consegue esconder o ser humano. Aí, quando eu leio Romanos 3:23, olha o que a palavra de Deus diz: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então eu não fico com essa música, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra, né? Então, olha, o homem está separado de Deus por conta do pecado. Deus não tem parte com o pecado, né? Deus não tem parte com o pecado. Tem pessoas que dizem, Deus aborrece o pecado e ama o pecador. Está fora. É equívoco. Não existe isso, meu irmão. Tire isso da sua cabeça. Aprenda a palavra de Deus. Porque se Deus amasse o pecador, todo pecador ia ser salvo. Deus não ama o pecador. Ele envia o seu Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora ele se torna nova criatura em Cristo Jesus. Aí Deus ama ele. Mas ele é atolado no pecado, vivendo o pecado. A minha Bíblia diz que está separado da presença de Deus. Está vendo aí? Deus não tem parte com o pecador. Isaías 59, versículo 2. Ele não compactua com o pecado. Por isso, por causa da sua desobediência, o ser humano está separado de Deus. Olha só. Por causa da sua desobediência, o ser humano está separado de Deus. Está conosco o pastor Verônico Paz. Deus abençoe, meu querido. O ser humano está separado de Deus por conta do seu pecado. O ser humano, muitos podem questionar, por causa da desobediência de um só homem lá atrás? Sim, por causa da desobediência de Adão. Todo ser humano nasceu com essa característica de estar separado de Deus. Romanos 5:19. Nascemos com uma inclinação para o mal. O ser humano já nasce com a inclinação para o mal. Mas apesar de sofrermos as consequências do pecado, nós também somos culpados pelos nossos próprios pecados. Ezequiel 18:4. Né? Afinal, nós mesmos pecamos e optamos por viver longe de Deus. Contudo, não somos pecadores somente porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Isaías 59, versículo 2. Olha o que aqui diz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Agora, eu pergunto,
para todos que estão a ouvir. Isso é a palavra de Deus. Está dizendo isso. Nós vemos mais uma vez um versículo muito claro que fala que o pecado faz separação do homem e Deus. O homem que está vivendo uma vida pecaminosa, que comete pecado, faz separação. Isaías 59, versículo 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo aí? Romanos 5,19 diz assim, na NVI, Nova Versão Internacional: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quer dizer, pela queda de Adão, toda a humanidade tornou-se pecadora. Pela queda de Adão, o homem perdeu a comunhão com Deus. Pela queda de Adão, o homem tornou-se pecador. Então, pela vinda do segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio para tornar o homem justo diante de Deus. Veio para justificar o homem diante de Deus. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Jesus. Né? Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, Nova Versão Internacional, diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres humanos como fiz desta vez. Está vendo aí? Está vendo que coisa maravilhosa? Então, nós vemos aí o nosso querido Fernandito está aqui enviando um versículo, diz assim: graça e paz, doutrina bíblica ensina que pecamos em Adão, né? Mas somos salvos em Cristo por meio da fé nele. Romanos 5,12, Coríntios 5,21. Muito bem, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe. Está vendo aí? Que coisa maravilhosa. Então nós vemos, isso é maravilhoso. Ezequiel 18, versículo 4, está escrito: pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Está vendo aí? Aquele que pecar que morrerá. Por mais que o ser humano faça o bem, que seja uma pessoa caridosa, amorosa, uma pessoa boa, ela não merece salvação por causa disso. Romanos 3,12. A verdade é que eu não mereço a salvação, você não merece a salvação, nem o ser humano merece a salvação, por causa do pecado. Está vendo aí? Olha o que é que diz em Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Não há quem faça o bem. Nenhum só. Todos se extraviaram. Está vendo aí? Então, é mais sério do que se pensa, né? A tentativa do homem de se chegar a Deus. Vamos ver. O homem tenta se aproximar de Deus através da religião. Falei um pouco sobre a religião nesse instante. Também está Ana Clécia Silva. Deus abençoe. Nossa ouvinte aí, Ana Clécia. Deus abençoe. O homem, ele tenta se aproximar de Deus através da religião. Aliás, a religião é uma tentativa do homem religar a Deus, né? Se religar a Deus. Atos 17 e 23. Mas ela não resolve o homem. Não resolve. O homem não tem condições de fazer absolutamente nada que o leve a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Esta aproximação teria que partir do próprio Deus. Porém, Deus estabelece uma lei. A lei de que
o pecado deve ser punido com a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso Deus não pode contrariar algo que ele mesmo estabeleceu. Olha que coisa tão maravilhosa, né? Tiago 1,17. E aceita o homem sem punir o pecado. O pecado tem que ser punido. Olha só, vamos ver os versículos. Romanos 17:23 diz assim: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Está vendo aí? O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O apóstolo Paulo usou de sabedoria, chegou num lugar onde havia idolatria, e ali tinha um nome. Ele viu ali um nome, olha. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Ele observou aquelas imagens de escultura, aquelas coisas, os objetos que eles cultuavam, né? E encontrou um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo usou de sabedoria e ele disse: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Está vendo aí? Que coisa maravilhosa. Efésios 2:9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois vocês são salvos pela graça, né? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Graça, o que é graça? Graça significa favor imerecido. Nenhum ser humano merecia a graça de Deus. Nenhum ser humano merecia a vida eterna. Todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. O ser humano, toda a raça humana estava condenada à morte eterna, à perdição eterna. Mas Deus, para com o seu amor muito grande e infinito, então ele deu esse presente para uma quantidade de pessoas receberem a vida eterna. Hã? Aí tem pessoas que se escandalizam: mas pastor, uma quantidade, né? Uma quantidade, todos vão ser salvos. Não é todos. Não. Todos não. De maneira nenhuma. Né? Vamos ver aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Que está dizendo o versículo: não vem das obras. Não importa a obra que alguém faça. Alguém pode fazer a maior obra de caridade que ele fizer. Isso não vai lhe dar o direito de vida eterna. Alguém também pode ser mau, o tanto que ele for mau. Isso também não vai impedir com que a graça de Deus lhe alcance. Se ele for escolhido de Deus, Deus vai escolher ele. E mesmo ele tendo praticado o mal, Deus vai dar a ele o presente de vida eterna. E as pessoas não compreendem isso. Mas fulano não era tão mal. Fulano bebia, fulano jogava, fulano atingiu pessoas com arma branca. Mas Deus chamou ele. Quem sou eu e quem é você para julgar o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer? Deus é Deus. Há uma certa teologia por aí que tira toda a autoridade de Deus. Tira a autoridade, a supremacia de Deus. Deus é supremo. Deus faz como Ele quer. Deus escolheu e chamou quem Ele quer. Deus fez os vasos de ira e fez os vasos de misericórdia. Deus faz como Ele quer, irmãos.
Então, pois vocês são salvos pela graça. Graça, favor imerecido, por meio da fé, né? João 16:8 diz o quê? Quando ele vier, quando Jesus estava na terra, o Espírito Santo ainda não tinha sido distribuído na terra para a igreja. Então, quando Jesus disse, quando eu for, ele virá. E quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha. Então, quem convence o homem que o homem é um pecador que necessita da graça de Deus é o Espírito Santo de Deus. O nosso dever é pregar. O nosso dever é anunciar. O nosso dever é falar desse Deus poderoso. O nosso dever é dizer que existe um Deus que está pronto para agir na vida do homem. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom bem feito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança como sombras inconstantes. Quer dizer, não há sombra de variação nele. O que Deus fala, ele cumpre. Sendo assim, o homem não tem acesso a Deus através de bem que ele faça, do bem que ele faça. Também nem que ele entregasse a própria vida como pagamento pelo pecado não resolveria. Porque uma vez que o homem está separado de Deus, se ele morresse pelo próprio pecado, ele permaneceria separado de Deus. A morte física dele seria apenas um pagamento pelo pecado, mas a morte espiritual continuaria. Esse religar com Deus não pode partir do homem. Não vai partir do homem. Não partiu do homem. Está vendo aí? O religar com Deus não partiu do homem. Não é o homem que toma a decisão para a vida eterna e diz, eu quero ser salvo, vou ser salvo e pronto. Não é isso. Se fosse assim era muito bom. Mas não é assim. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Está vendo aí? O homem ouve a pregação. Então, o Espírito Santo de Deus produz fé no coração do homem. Quando essa fé é produzida, fé para a salvação, viu? Porque existem muitos tipos de fé. Pessoas dizem, eu tenho fé que esse ano eu vou trabalhar e vou construir minha casa. Eu tenho fé que eu vou comprar uma roupa nova. Eu tenho fé que eu vou construir, eu vou conseguir um bom emprego. Não é esse tipo de fé. Quando eu falo para você aqui, fé é a fé para a salvação. A fé que você realmente alcançou, que você tem o direito de vida eterna dada por Deus e que ninguém toma isso de você. Ao versículo que Jesus disse, olha, vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu. Então quando Jesus ele dá a salvação para ninguém, quando Jesus dá a salvação para alguém, ele não toma. Jamais ele toma aquilo que ele dá. Mas as pessoas, infelizmente tem pessoas que pensam assim, hoje eu sou salvo, amanhã eu posso perder. Hoje eu sou salvo, amanhã posso levar um tropicão e perder minha salvação. Então eu tenho que andar por aqui, por ali, mas não é assim. A Bíblia diz que quando Jesus ele dá ao homem o direito de vida eterna, ele deu e acabou. Jesus não é nenhum menino, Jesus não é criança, Deus não é criança, para dar uma coisa e tomar. Tem pessoas que às vezes não tem direção, fala uma palavra hoje, amanhã fala outra, depois fala outra, depois fala outra. Eu conheço uma pessoa assim, a pastora também conhece, uma pessoa que sempre conversa com a gente e diz assim, eu quero isso hoje, pastor. Não, amanhã, não, olha, decidi. Amanhã eu vou fazer assim. Não, vou fazer assim. Mas Deus não. Eu li o versículo aqui antes, um pouquinho, que diz que ele não tem sombra de variação. O amor de Deus pelo homem. Quero falar para você agora, nessa mesma mensagem, sobre o amor de Deus pelo homem. A palavra de Deus diz que um dos versículos mais conhecidos, né? Olha só. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, João 3,16, está dizendo para aquele que crê. Todo aquele que crê. Não está dizendo que todos creram. Vamos aprender a interpretação da palavra de Deus. A hermenêutica. Vamos aprender. Então, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê, não são todos que vão crer. Aqui está dizendo aquele que vai crer, não todos que vão crer. Porque se nós usarmos essa palavra mundo como universal, aí complica tudo. Complica tudo. Não podemos usar essa palavra mundo como universal, cada pessoa em todo o planeta. Não. Mundo, porque Deus amou o mundo. Deus amou os judeus e amou os gentios. Amou pessoas de todas as nações. Em todos os países, há pessoas que Deus chamou. Há pessoas que Deus escolheu. Mas não todos. Então, é isso que esse versículo diz. Mas as pessoas leem esse versículo e dizem, não, porque Deus amou o mundo. Então nós vemos também aquela passagem que diz, o mundo jaz no maligno. Então todo mundo está no maligno. O cantor do está no maligno. Eu estou no maligno. E nós vemos aquela passagem que diz também, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha. Então, se Deus tirou o pecado do mundo, todos estão salvos? Precisa pregar o evangelho mais. Não precisa mais pregar o evangelho? Então vamos colocar nossa mente para funcionar. Né? Vamos colocar nossa mente. Então a palavra do Senhor nos diz isso aqui. Mas como que isso funciona? Como que Jesus, o Filho de Deus, enviado à terra, pode nos levar ao Pai? Foram as boas obras que ele realizou? Foram os milagres? Foram os ensinamentos? Não. Tudo isso foi um complemento de seu ministério. Jesus Cristo fez a nossa ligação com Deus através da sua morte e ressurreição. Olha aí, que coisa tão gloriosa. Foi através da morte de Cristo e ressurreição que Jesus ressuscitou aqueles que eram chamados eleitos por Deus. Louvado é o nome do Senhor. Está vendo aí? O ministério de Jesus, a nossa ligação com Deus através da sua morte e ressurreição. Romanos 5, versículo 10. NVI, na nova versão internacional, diz assim o versículo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela vida. Pela sua vida. Está vendo aí? Somos salvos. Porque se nós, sendo os inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O homem no pecado é inimigo de Deus. O homem no pecado não tem como ter comunhão com Deus. Nós vemos isso. A palavra do Senhor nos ensina isso claramente, né? Agora, vamos ver. Por que Jesus Cristo é o único caminho? Por quê? As pessoas procuram vida eterna aonde não há vida eterna. As pessoas procuram vida eterna na religião. A religião não tem vida eterna para ninguém. A vida eterna está em Cristo Jesus, né? Isso acontece porque Jesus Cristo nasceu sem ter contato com a natureza pecaminosa do ser humano. 2 Coríntios capítulo 5, 21. Foi gerado pelo Espírito Santo,
diretamente no ventre de Maria. Mateus capítulo 1, versículo 20. Porém, nasceu sujeito às mesmas necessidades, né? Nós temos, né? Ele nasceu sujeito às mesmas necessidades que nós temos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Fome, sede, sono, cansaço e etc. Jesus foi sujeito a todas as tentações que um ser humano pode sofrer. Ele foi sujeito. Hebreu 4,15. Porém viveu aqui 33 anos sem pecar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Sem cometer um pecado sequer. E foi morto. 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz assim na versão NVI. Deus tornou pecado por nós. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Está vendo aí? Aquele que não tinha pecado, ele pagou um preço caro por nós que éramos pecadores. Olha que coisa. 2 Coríntios capítulo 5, 21. NVI, nova versão internacional. Deus tornou-nos pecador. Deus tornou pecador por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Isso é muito glorioso. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus Cristo pagou uma conta que não era dele. Uma dívida que era nossa. Ele pagou. E quantas pessoas que não reconhecem isso? Quantas pessoas que não entendem isso? Quando alguém vai pagar uma conta que você deve, você não está fazendo mais do que o seu dever de pagar o que você deve. Mas quando você vai pagar, eu quero saber qual é o ser humano que vai pagar uma conta sem ele dever. Ninguém paga. Ninguém paga. Se você comprar numa loja, já aconteceu comigo. Eu comprei numa loja, paguei. De repente o rapaz veio me cobrar novamente. Eu disse, eu já paguei. Não tem como pagar duas vezes se você já pagou. Né? Não há como pagar duas vezes. Mas Jesus, ele pagou algo que ele nem devia, nem a primeira vez. Ele já foi lá e pagou. Também está a Antônia Rogéria conosco, né? Deus abençoe a vida de Antônia Rogéria, né? Deus abençoe a nossa querida Antônia Rogéria. Maria Alves está conosco, a irmã Nasa Araújo, Deus abençoe a irmã Nasa. Elilde Silva, né? Deus abençoe a nossa querida Elilde, né? Quanto tempo que nós não vimos a nossa irmã Elilde, né? Aqui de Monteiro, né? Muita lembrança, muitas recordações. Deus abençoe a vida da nossa querida cantora, irmã Elilde Silva e o seu digníssimo, né? Pastor João Jeremias. Deus abençoe essa família aí, abençoada, empenhada na obra de Deus. Deus abençoe, cantora Elilde. Vemos aqui, meus queridos irmãos, Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhes um anjo do Senhor. Em sonho ele disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Olha, procede do Espírito Santo. Maravilha de Deus. Presente de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Ele, sendo Deus, não se orgulhou de se tornar-se igual aos seres humanos. Ele não se orgulhou.
mesmo sendo Deus, ele não se orgulhou. E quantas pessoas que se orgulham, basta receber um cargo na igreja, já se orgulham. Faça isso não. Não deixe que o orgulho entre no teu coração. Essa foi uma das causas que o inimigo foi expulso lá, por causa do orgulho. Adailton César também está conosco. Deus abençoe, nosso querido Adailton César. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, né? Esse versículo ele se encontra em Hebreus 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todos os tipos de tentações, porém sem pecados. Jesus passou todo tipo de provação, todo tipo de tentação. Ele foi caluniado, ele foi humilhado, ele foi... todo tipo de sofrimento Jesus passou. Para que o ser humano viesse receber o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. E é de vida eterna que estamos falando nessa noite. Estamos falando de vida eterna em Cristo Jesus. Só Ele, só nele você vai encontrar. Não adianta você procurar vida eterna em boas obras. Não adianta você procurar vida eterna na idolatria. Não adianta você procurar vida eterna na religião. A religião não poderá te dar a vida eterna. Somente em Cristo Jesus você vai encontrar a vida eterna. Não deixe para amanhã. Não despreze a palavra de Deus. Dê ouvido a esta palavra. Esta palavra é poder, essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra produz vida e vida com abundância. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ir, meu querido irmão. Pode ir, viu? Está aqui o nosso querido Adélio Serra. Pastor Ivan, qualquer dia eu vou fazer uma visita na sua igreja e cantar uns louvor para a honra e para a glória do Senhor. Está aberta a igreja, lá não tem cadeado. Foi torado os cadeados, quebrado os ferrolhos para qualquer irmão que quer servir a Deus lá. Viu? Está servindo a Deus, está adorando a Deus, está aberta a porta. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Então, esse é o evangelho que nós anunciamos. O evangelho de poder. O evangelho que nós não nos envergonhamos de falar. Né? Não nos envergonhamos de falar. Eu quero mandar aqui, eu quero deixar registrado nessa live aqui, para a nossa querida Elilde Silva, que esse que está aqui, pela misericórdia do Senhor, pastor Ivan, né? É filho na fé do saudoso pastor Oscar Francisco da Silva. Foi o pastor Oscar Francisco da Silva que pregou a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus através daquele homem de Deus. Homem usado por Deus. Homem que anunciava a palavra de Deus com ousadia. Foi através da vida daquele homem que eu ouvi a palavra de Deus. E hoje estou aqui, pregando e anunciando a palavra. A mesma palavra que o pastor Oscar Francisco da Silva pregava, estou aqui anunciando para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, já estou encerrando já. Né? 1 Pedro capítulo 2, 22 diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Não cometeu pecado algum. Aponta uma falha de Jesus? Você pode apontar uma falha minha? Sou pecador, eu sou falho. Nenhum ser humano é perfeito. A Bíblia diz lá em Romanos 3 e 23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem bom sequer. Não há quem busque a Deus. Mas nós fomos alcançados pela graça. Pela graça sois salvo, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que coisa tão maravilhosa. Agora, se a morte é uma punição para o pecador,
Jesus Cristo não tinha pecado. Ele não poderia morrer sem pecado. O homem não pode morrer. Jesus não tinha pecado e morreu. Olha que coisa. Alguém diz, mas um pecador não pode morrer. E Jesus que não tinha pecado? E pagou um preço caríssimo. Por isso a morte que ele morreu não foi a dele, foi a nossa. A morte que Jesus morreu era a sua morte. A morte que Jesus morreu era a minha morte. Era a minha morte que Jesus morreu. Jesus pagou por mim e por você. Né? Jesus pagou. A morte que Jesus morreu, né, não era minha. Foi feita uma injustiça sobre Jesus. Foi uma grande injustiça, que se tornou a nossa justiça. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo, declarados justos diante de Deus. Romanos 6, versículo 6 e 7. Porque Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Amém? Vou parar aqui, o tempo já foi embora. Vou parar aqui. 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou o seu corpo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Esse versículo se encontra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, NVI, Nova Versão Internacional. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Dê ouvido a esta palavra. Você, prezado ouvinte, que está distanciado, você que não anda na presença de Deus, corra para a presença de Deus. O Senhor te chama. O Senhor, Ele está pronto para fazer a obra redentora na tua vida. Você já ouviu a palavra de Deus? Em Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. E nessa noite, as pessoas que ouviram não tem desculpa alguma diante de Deus. Você já ouviu a palavra de Deus. Você já ouviu a pregação. Você já ouviu a ministração. Que Jesus é o caminho. Que Jesus é a verdade. Que Jesus é a vida. Que Jesus é a vida eterna. E que não há outro caminho. Somente o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não adianta. Não é o dinheiro que você possui. As pessoas dizem, eu quero ir para a igreja para receber prosperidade. As pessoas fazem tudo errado na sua vida financeira e depois querem ir para a igreja para receber prosperidade. Aí eu digo para você, você quer prosperidade? Primeiro você dê ouvido à voz de Deus, obedeça a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai te ensinar como você agir, como você pagar suas contas na hora certa, e aí você vai ter a prosperidade de Deus na sua vida. Mas primeiro, obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Porque o evangelho não é prosperidade. O evangelho não é carro novo. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que ouviu, creia e receba a vida eterna de Deus, dada pelo seu Filho, para você nessa noite. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vamos orar pelos pedidos de orações que tem aqui. Algumas pessoas aqui pediram oração e nós vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. É momento de oração. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, ó Deus, nesse momento, Pai, eu oro, eu te apresento a vida de todos os ouvintes. Eu te apresento a vida, Pai querido, dessas pessoas. Ó Deus, que ouviram o programa nessa noite. Pai querido, abençoa eles. Pai amado, aqueles que ainda não foram alcançados pela tua graça, aqueles que não foram tocados pelo teu poder, aqueles que não creram, que venham crer, através, ó Deus, do ouvir a tua palavra. Pai querido, toca na vida deles, e que vidas sejam libertas, e que vidas sejam alcançadas nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Pai querido, te apresento, Senhor, essas pessoas que pediram oração.
Oração pela família do João Bosco Alves Ferreira. Pai querido, toma, Senhor, a família daquele jovem nas tuas mãos, daquele irmão, toma ele em tuas mãos. Senhor, eu não sei realmente o que cada um necessita, o Senhor sabe. Haja na família dele, haja naquela família, abençoa aquela família, livre de todo mal, que todo laço do maligno seja quebrado contra a vida daquela família, no nome santo e no nome poderoso de Jesus eu creio. Senhor, eu te apresento também a vida de Antônia Rogéria, né? Ela pede oração pelo amigo, né? Pede oração por todos os enfermos, né? Então, que Deus abençoe. Ela pede oração pelos enfermos do hospital. Pai querido, passa o teu poder. Aquelas pessoas que estão lá no hospital, enfermo, no leito de enfermidade, a tua palavra diz que tudo é possível que crê. Nesse momento eu uno a minha fé com a sua fé, a fé com as pessoas que estão a nos ouvir. Pai amado, passa o teu poder. Os enfermos, Pai querido, tu és um Deus que tem poder, que pode fazer tudo acontecer. Eu creio. Ó Deus, não estou aqui ordenando, não, porque não temos esse dever de ordenar, mas estamos orando e pedindo a ti, clamando: Senhor, tenha misericórdia daquelas pessoas. Haja, Senhor, na vida daquelas pessoas, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, porque tu és Deus, tu és poderoso, tu faz como tu queres, tu faz da maneira que tu queres fazer. Pessoas já têm alcançado vitória, pessoas já têm alcançado milagre, mas, Senhor, nossa meta não é somente que as pessoas recebam a cura, mas que as pessoas recebam a salvação em Cristo Jesus. Abençoa as pessoas que estão aprisionadas, aquelas que estão na prisão. Ó Senhor, liberta eles. Pai amado, eu oro pela vida dos drogados. Senhor, liberta os drogados, liberta as pessoas enfermas, as pessoas que estão sofrendo no casamento. Abençoa a vida daquela pessoa, que essas pessoas venham, Senhor, conhecer a tua palavra para viver a paz que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a viver. No nome santo e poderoso de Jesus eu oro e abençoo sua casa, sua família, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Pode abrir aquilo, Senhor. Muito bem, graças a Deus, já agradecemos a presença de todos, né, que estiveram aqui acompanhando a nossa live. Você que está na sua casa, que acompanhou o programa Voz Apostólica, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E amanhã estaremos aqui mais uma vez às 21 horas com o programa Voz Apostólica. Fiquem todos com Deus, que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. Que Deus abençoe. Amém.